Graça e paz, irmãos. Vocês estão felizes? Glória a Deus. Aleluias. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro dos Atos. O Senhor, domingo passado, pediu para a gente ler, o livro de Atos. E eu sei que os irmãos todos obedeceram. Tenho certeza que nenhum de vocês deixou de ler o livro dos Atos. E o Senhor vai falar bastante sobre muitas passagens sobre o livro dos Atos. Capítulo 4. Irmãos, o apóstolo Pedro e o apóstolo João, eles estavam entrando no templo e havia um paralítico ali. E através da vida deles, Jesus curou este paralítico. E por causa desta cura, eles foram presos. Pensa só. E o texto que nós vamos ler é justamente sobre a prisão deles. Atos 4, a partir do 1. Falavam eles ainda ao povo, os apóstolos falavam, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até ao dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades e os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguíram: com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento vós, todos, e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. E mandando-os sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não o podemos negar. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los, para não mais falarem nesse nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus.
pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em quem se operara esta cura milagrosa. Amém? Glória a Jesus. Irmãos, amados do Senhor, domingo passado o Senhor nos falou sobre a vida e o senhorio de Cristo sobre as nossas vidas. Como os irmãos aqui do teatro lembraram, irmãos, sem essas coisas na nossa vida não há realidade espiritual. Nós temos que vivenciar essas coisas na nossa vida, verdadeiramente. E hoje o Senhor vai dar continuidade, eu creio, a tudo que Ele disse domingo passado. O tema que o Senhor colocou no meu coração é o seguinte: andando com Cristo. Tem um corinho antigo que diz assim: andando com Cristo, andando todo dia, andando com alegria, andando com Cristo, andando com meu Salvador. Andando na sombra, andando no brilho, andando todo dia, andando com alegria, andando com Cristo, andando com meu Salvador. Ô, glória! É bom, é muito bom ter Jesus no coração. É bom, é muito bom. É muito bom ter Jesus no coração, andar com Ele, juntinho dEle. É muito bom ter Jesus no coração, andar com Ele, juntinho dEle. É muito bom ter Jesus no coração. Ô, glória! Tá acabando aqui o bagulho, viu? Tem bateria, será aí? Ô, irmãos, desculpa ter falado bagulho. Tá acabando aqui a bateria. Deixa aqui do ladinho, eu vou falando aqui. Irmãos, vamos lá. O Senhor Jesus Cristo, nos dias da sua carne, quando Ele estava aqui no mundo, Ele chamou homens para estar com Ele, andar com Ele e para segui-lo. Nós vamos encontrar vários textos na Bíblia, mostrando isso. Jesus chamando, Jesus escolhendo pessoas, homens, para andar com Ele e segui-lo. Como Alexandre lembrou, 2021 para nós tem sido o ano do chamado de Deus. O Senhor tem falado muito aos nossos corações sobre o nosso chamado, para que realmente nos despertemos para este chamado. E esse chamado envolve muitas coisas, irmãos? Temos que trabalhar para o Senhor. E Jesus ensinou para esses homens que Ele chamou, quando Ele estava aqui na terra, claro, Ele ensinou o evangelho da graça e da verdade. Não o evangelho somente da graça, mas da graça e da verdade. Moisés trouxe a lei, está escrito lá no capítulo 1 de João. Mas Jesus trouxe a graça e a verdade. Aleluias. Graça e verdade. Não somente graça. Não somente verdade, mas graça e verdade. E Jesus, Ele formou uma equipe com esses homens. E esses homens cooperaram com o Senhor no ministério dele terreno aqui. Mas o Senhor Jesus, irmãos, como nós sabemos, Ele morreu crucificado. Foi sepultado. Mas ao terceiro dia Ele ressuscitou dentre os mortos. Ele apareceu durante 40 dias
né, depois que ressuscitou, ele apareceu durante 40 dias aos seus discípulos, né? E após o que ele foi recebido na glória. Foi recebido na glória. E ele está sentado à destra de Deus. Aleluias. Então Jesus, irmãos, agora ele está glorificado. Aleluias. E ele continua fazendo e ensinando. E também escolhendo pessoas, chamando pessoas. Como ele fez quando ele estava aqui na terra, hoje ele continua fazendo, mas agora é glorificado. Fazendo a obra dele, através da sua igreja, no poder do Espírito Santo, e chamando pessoas para estar com ele, para andar com ele, para segui-lo. E graças a Deus, né, um dia ele nos alcançou. E hoje nós estamos aqui. Aleluias. Então ele continua fazendo isso, irmãos, né? Então nós somos a igreja do Senhor. Aqueles homens lá no passado ajudaram ele no ministério dele terreno. Hoje nós ajudamos o Senhor no ministério que ele continua exercendo na terra. A Bíblia diz, irmãos, que não somos nós que fazemos a obra, é Jesus. Nós somos cooperadores dele, na edificação da igreja dele. Quem edifica a igreja é o Senhor Jesus. E nós somos cooperadores do Senhor. Nós somos a igreja de Deus e estamos andando com Cristo glorificado. Glória a Deus. Aqueles homens, irmãos, foram privilegiados, né? Os 12. E mais alguns que estavam com eles ali. Eles andaram com Jesus nos dias da sua carne e também andaram com o Senhor Jesus glorificado. Que bênção, né? Então, aqueles que estiveram e andaram com Jesus, aqueles que foram chamados, né? Eles passaram por muitos desafios na vida, irmãos. Assim como a gente passa. A nossa alma é terrível, né? Ela sempre arruma um jeitinho, irmãos, da gente não sofrer. Ela sempre vai procurar um jeitinho, irmãos, da gente não sofrer e a gente não passar dificuldades e desafios, principalmente na obra do Senhor. Mas aqueles homens, eles passaram por muitas dificuldades e desafios, como a gente passa hoje. Mas eles suportaram tudo, irmãos, por amor a Jesus e ao Evangelho. Aleluias. E eles cumpriram cabalmente o chamado deles. Eles cumpriram o chamado que o Senhor fez para eles de forma correta, como realmente deveria ser. Não do jeito que muitos hoje pensam que tem que cumprir o seu chamado. Nós temos que cumprir o nosso chamado de acordo com o que o Senhor nos orienta. E não do jeito que a gente acha, irmãos. Sabe? Então, eles não eram discípulos e servos do Senhor nominais, apenas de nome. Eles eram realmente, irmãos, servos e discípulos do Senhor. E olha, eles não eram perfeitos. Eles tinham defeitos, eles tinham dificuldades, né? Eles não eram perfeitos, sem pecado. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário, eles tinham defeitos, mas eles se submeteram ao discipulado, ao ensino e à disciplina do Senhor. Se você ler a Bíblia, você vai perceber Jesus ensinando eles, discipulando eles, disciplinando eles. Houve entre eles muitas situações e Jesus foi lá e ensinou eles como eles deveriam fazer. E o Senhor continua fazendo isso, irmãos. Então nós não somos perfeitos também. E ainda não estamos bem. Precisamos continuar sendo tratados pelo Senhor. Mas para receber esse tratamento do Senhor, irmãos, nós precisamos nos submeter a esse tratamento. Sabe?
abrir mesmo o nosso coração e deixar Deus renovar a nossa mente, transformar a nossa vida. Deixar de lado o orgulho, a soberba, o egoísmo, a justiça própria, a autoconfiança, aquela mente meritória. Temos que abrir mão de tudo isso, irmãos, e nos render totalmente ao senhorio do Senhor, para que Ele realmente governe a nossa vida. Não apenas de boca, não a gente ser apenas discípulo e servo do Senhor de boca, de nome, mas de verdade. Aleluias. Eu quero compartilhar com os irmãos algumas situações pelas quais passaram esses irmãos enquanto Jesus estava aqui na terra. Mas antes eu quero repetir o versículo 13 do capítulo 4 que nós lemos. Não precisa abrir, não. Se a irmãzinha quiser colocar lá no... Não, já está? Jesus. Tá esperta, glória a Deus. Irmãos, a gente tem que ficar esperto para não pecar. Porque às vezes o pecado bate na nossa porta e a gente acaba... Tem que ficar esperto para não pecar. Olha o que está escrito. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, eles estavam perante o Sinédrio, sendo questionado em nome de quem eles tinham curado aquele paralítico, aquele coxo. E o Sinédrio, ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se. E reconheceram o quê? Que eles tinham estado com Jesus. Então, irmãos, quando nós estamos com Jesus e andamos com Ele de verdade, porque andar com Jesus, irmãos, estar com Ele e segui-lo, não se limita apenas, irmãos, vir aos cultos aos domingos e ir na célula. Não, nós somos discípulos e servos do Senhor 24 horas por dia. Nós estamos a serviço do Senhor 24 horas por dia. Então, os membros do Sinédrio, eles concluíram, que a intrepidez daqueles homens, aquela coragem, aquela ousadia deles, de Pedro e João, devia-se ao fato deles terem andado com Jesus. Você quer ter intrepidez para falar? Para pregar a palavra do Senhor? Sem ter vergonha, sem ter receio, sem timidez? Comece a andar com Jesus. Comece a estar com Ele. E essa intrepidez, irmãos, vai vir. Você pode ter certeza disso. Mas nesta ocasião, irmãos, Pedro e João, eles estavam com o Cristo glorificado. Nessa ocasião aqui, eles já estavam andando não com o Cristo encarnado. Eles já estavam andando com o Cristo glorificado. Porque Jesus, aqui no livro de Atos, ele subiu para a glória no capítulo 1. No capítulo 2, ele enviou o Espírito Santo. Então, eles já começaram a ter comunhão, a andar e a estar e a seguir o Cristo glorificado, irmãos. Isso é maravilhoso. Mas os fariseus, eles andaram com Jesus, mas na cabeça deles era aquele Jesus encarnado. Mas aqui eles já estavam cheios do Espírito de Jesus. Cheios do Espírito Santo. Então, os primeiros discípulos de Jesus, claro, eles começaram a andar com Ele nos dias da sua carne. E eles continuaram andando depois que Ele foi recebido na glória e enviou o Espírito Santo. Vocês compreendem isso, irmãos? Amém? Glória a Deus. Aleluias. Então,
eles continuaram, na verdade, a andar e a estar com Jesus, porém agora espiritualmente. Espiritualmente. Por meio de quem? Do Espírito Santo que o Pai enviou. Jesus rogou ao Pai e o Pai enviou o Espírito Santo para estar com eles todos os dias, até a consumação do século. Aleluias. Então, a comunhão que esses homens tinham era espiritual. A unidade que esses homens tinham, que a igreja tinha com o Senhor, era espiritual. E se manifestava, claro, na vida deles e atingia as pessoas. Aleluias. Vamos lá, deixa eu falar para os irmãos algumas coisas que aconteceram. Por eles andarem e estarem com Jesus. Quem aqui tem sogra? Alguns já têm, né? Glória a Deus. Então, certa vez, irmãos, a sogra de Pedro estava enferma. Só que Pedro andava com Jesus. E ele estava sempre com Jesus. E certa vez, Pedro foi para a casa dele, ele morava com o irmão dele, André. Lá chegando estava a sogra dele com febre. A Bíblia diz uma febre muito forte. E Jesus foi lá, irmãos, e curou a sogra de Pedro. Todos nós, irmãos, já tivemos na família um ente querido enfermo. Mas nós que andamos com Jesus, estamos com Ele realmente, irmãos. O Senhor, Ele pode fazer essas coisas na nossa vida. Aleluias. Ele pode fazer essas coisas. E Ele quer fazer. Eu creio que Ele quer fazer, irmãos. Então vamos andar com Jesus. Estar com Ele verdadeiramente. E quando surgir essas questões, assim como Ele entrou na casa de Pedro, Ele vai entrar na nossa também. E Ele vai curar. Aleluias. Porque o nosso Senhor, Ele cura. Amém? Glória a Deus. Pedro dedicava, depois que Jesus chamou ele, e os outros, com ele, eles dedicaram a vida deles totalmente para Jesus. E é o que nós temos que fazer, irmãos. A gente tem que desistir da nossa vida para viver a vida de Cristo em nós. E a minha vida, pastor? Está na mão de Deus. Deus vai suprir todas as coisas, irmãos. Não do jeito que a gente pensa, do jeito que Ele já planejou. Aleluias. E a sogra dele, por gratidão, passou a servi-los. Imagine só, irmãos, a Bíblia diz que ela estava com uma febre muito alta. E Jesus curou ela. E ela levantou e passou a servi-los. A cura foi instantânea, irmãos. O nosso Jesus, Ele continua curando. Aleluias. Uma outra situação. Certa vez, Jesus e Pedro, eles precisavam pagar um imposto das 2 dracmas. Quem cobrava esse imposto eram os sacerdotes para a manutenção do templo. E, irmãos, por incrível que pareça, Jesus e Pedro não tinham dinheiro. Pensa, 2 dracmas. Não era muito dinheiro, irmãos. E eles não tinham dinheiro. Aí Jesus, Ele deu uma instrução para Pedro. Olha, você vai lá no rio, no mar, pesca um peixe. Aí você abre a boca do peixe e lá dentro vai pegar o dinheiro. Aí você vai lá e paga o meu imposto e o teu. Imagine Pedro ouvindo isso.
Meu Deus. Mas quem mandou ele fazer isso, irmãos, foi o Senhor dele. O Senhor da vida dele. E não se esqueça, esses homens, eles tinham pecados. Eles eram homens imperfeitos e Jesus estava trabalhando na vida deles. E Pedro foi ali, irmãos, pegou o peixe e o dinheiro estava lá. Que bênção, né, irmãos? Quantos peixes será que havia naquele lugar? Milhares, irmãos. E Pedro justamente pegou aquele que Jesus falou. Irmãos, o nosso Senhor, Ele tem controle de tudo. Quem rege o universo e todas as coisas é o nosso Senhor. A nossa mente humana não consegue entender essas coisas. É pela fé, irmãos. É pela fé. Eu creio que todos nós aqui já passamos ou estamos passando por alguma situação financeira difícil. De repente, né? Alguma situação a ponto de não termos dinheiro para determinadas coisas. Mas o nosso Senhor, irmãos, se nós andarmos com Ele, estarmos com Ele e segui-lo de verdade, Ele vai tomar essa situação para Ele. E Ele vai nos orientar o que fazer. Não pense que vai cair dinheiro do céu. Isso aí não acontece, eu nunca vi. Mas Deus vai fazer algo, irmãos. Vai te orientar o que você tem que fazer. Como aconteceu com Pedro. Ó, vai lá, faz isso, que vai dar certo. Eu estou mandando. E ele foi e pagou o imposto. Então não importa, irmãos, o desafio financeiro que a gente esteja passando. Vamos começar a andar com Jesus, a estar com Ele, a segui-lo de verdade. Todos os dias. E Ele vai nos orientar em todas as áreas da nossa vida. Ele fez isso com Pedro, quando ele estava aqui na terra. E Ele vai fazer com a gente agora glorificado. Aleluias. Quantas vezes, irmãos, eu sei que alguns dos irmãos também já passaram por essa experiência. Quantas vezes a gente estava com alguma dificuldade e de repente Deus envia alguém e nos ajuda. E coloca nas nossas mãos justamente aquilo que nós precisávamos. Então isso é maravilhoso, irmãos. E o que o Senhor mais quer, irmãos, é estar com a gente e andar com a gente. É isso que Ele mais quer. E as instruções que Jesus deu para Pedro foram precisas, né? Então o Senhor, ele não erra, não. Quem erra, geralmente, é a gente. Agora eu vou compartilhar para os irmãos uma situação do grupo, uma situação que passou a equipe de Jesus. Os discípulos que Ele chamou. Certa vez eles estavam num barco e levantou-se grande temporal. Naquele lugar onde os discípulos estavam. E Jesus estava com eles. Só que pense, irmãos, dormindo. Lá no canto do barco, num travesseiro, Jesus estava dormindo. E eles acordaram Jesus, né, dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? E Jesus despertou, né, e repreendeu o vento e disse para o mar: acalma-te e emudece. E o vento se aquietou e fez grande bonança. Glória a Deus. Então os discípulos, juntos, eles também passaram por muitas dificuldades na vida, por muitos
temporais, né, na vida deles, situações difíceis. Mas Jesus estava com eles. Eles andavam com Jesus. E Jesus livrou eles daquela situação. E vai livrar a gente também, irmãos. E vai livrar a gente também. Não somente na nossa individualidade, mas também nós como igreja, como corpo de Cristo. Nós temos aqui na igreja o presbitério, nós temos aqui na igreja o grupo de líderes da casa do Senhor, né? Temos muitos irmãos obreiros da casa do Senhor. Irmãos, o Senhor vai nos livrar de todas essas situações difíceis que nos sobrevierem, se nós juntos andarmos com o Senhor. O Senhor não quer somente que a liderança, o presbitério, os líderes andem com Jesus. Ele quer que todos nós andemos juntos com Ele. Todos nós. E no meio de nós, irmãos, Ele vai realizar muitos prodígios, sinais e maravilhas. Imagina um barco no meio de uma tempestade, aquelas ondas, e o Senhor levanta a mão e tudo passa. Muitas vezes, irmãos, a gente se desespera. A situação vem e bate o desespero. Bate o desespero, como aconteceu com esses homens. Jesus disse o seguinte para eles: por que vocês são tímidos? Homens de pequena fé. Percebam, eles tinham fé, mas era pequena. Mas depois deste evento aqui, a fé deles cresceu. Se a tua fé é pequena, dá glória a Deus. Porque pelo menos você tem fé. E essa fé, irmãos, cresce. Comece a andar com Jesus, de verdade. Comece a estar com Ele. Lembre-se, Ele está assentado à destra do Pai. Nossa comunhão com Ele é espiritual. Então eu tenho que orar, eu tenho que ler a Bíblia. Eu tenho que me ajoelhar, tenho que jejuar, tenho que buscar a face do Senhor. É assim que eu estou com Ele, é assim que eu ando com Ele. A gente não pode sair de casa sem Ele, irmãos. A gente não pode imaginar que nós estamos sozinhos, caminhando por esse mundo. Não, irmãos, nós estamos com Ele. Ele está com a gente. Nós temos que ter essa fé, irmãos. E quando a situação aparecer, irmãos, essa fé, essa confiança de que Ele está com a gente vai falar com Ele: e aí, Senhor? Me ajuda, me acuda. E Ele vai acudir. Porque eu tenho fé, irmãos. Eu sei que Ele está ali, Ele está comigo, eu estou nele. Davi, no Salmo, 23, ele disse o seguinte, escreveu, ele cantava, ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, não temerei, porque Tu estás comigo. Não importa a situação, irmãos. Pode ser a situação mais terrível do mundo. Se Jesus está com você, não tema. Confia. Porque o Senhor, Ele não nos prometeu, irmãos, um mar de rosas. O Senhor nunca disse que nós não passaríamos por dificuldades. Aliás, Ele disse ao contrário: no mundo tereis aflições. Nós estamos no mundo? Então nós vamos passar por aflições. Mas tem de bom ânimo. Eu estou com vocês. O Senhor está com a gente, irmãos. Aleluias. Nós temos, o Alexandre estava orando, ele pediu para o Senhor para nós não sairmos daqui do jeito que nós entramos. Porque se nós sairmos daqui, irmãos, do jeito que a gente entrou, não adiantou nada a gente vir aqui. E essa palavra que o Senhor está nos dizendo, irmãos, é para restaurar a nossa vida mesmo.
Porque hoje, irmãos, tem muitos crentes sofrendo com tantas situações terríveis, porque a fé é pequena. Mas a Bíblia diz, irmãos, que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir a pregação da palavra de Deus. Então pense, puxa aí na lembrança quantas coisas o Senhor já nos disse, irmãos. É para a nossa fé estar lá no alto. Está bem fortalecida. Mas não basta ser somente ouvinte. Tem que ser praticante da palavra. O Senhor falou, eu creio, eu faço. Aleluia. É assim que o Senhor é glorificado. Aleluias. Agora, mais uma situação. Quando Jesus estava aqui, né? Na sua carne. Depois nós vamos pegar algumas situações com ele glorificado. Deixa eu perguntar, vocês estão com tempo, né? Amém. Glória a Deus. Irmão, certa vez, os discípulos de Jesus não conseguiram expulsar o demônio de uma pessoa. Não conseguiram. Aí o pai desse jovem foi para Jesus. Olha, Jesus, meu filho endemoniado. Pedi para os seus discípulos expulsar o demônio. E eles não puderam. Aí Jesus, ó geração incrédula. Até quando estarei convosco? Aí Jesus foi lá e expulsou o demônio. E o demônio saiu. Porque Jesus, ele deu autoridade para os seus apóstolos. Anteriormente, para expulsar demônio. No nome dele. Só que aqueles não conseguiram. Só que aconteceu o seguinte, irmãos. Em particular, eles foram até Jesus. E em particular com Jesus, eles questionaram o Senhor. Senhor, por que a gente não conseguiu? E Jesus, irmãos, falou para eles. Olha, vocês não conseguiram por causa da pouca fé de vocês. Porque essa casta de demônios só sai com oração e jejum. Ou seja, eles não estavam tendo uma vida de jejum. Esse texto não quer dizer o seguinte, de repente, você sabe que existe uma pessoa endemoniada, aí você tem que jejuar e orar para expulsar aquele demônio. Não, o que o Senhor está falando é uma vida de oração e de jejum. Essa casta de demônios só sai com uma vida de jejum e oração. Então você vê, irmãos, quando nós falhamos em fazer aquilo que nós temos que fazer para o Senhor, quando nós falhamos em cumprir a obra de Deus, o mandamento do Senhor, nós podemos nos achegar a Ele. E falar, Senhor, onde nós erramos? E o Senhor, irmãos, vai nos dizer. Perceba aqui, irmãos, que aqui não envolveu multidão. Porque a Bíblia diz que multidões seguiam Jesus. Eles iam atrás de Jesus pelo que ele oferecia só. Não pelo que ele era. Jesus oferecia pão, peixe, de graça. Ninguém pagava nada. Eles iam atrás por aquilo que Jesus dava para eles, de material. Não por aquilo que ele era, o Filho de Deus, o Salvador. Então, essa conversa aqui foi no particular, irmãos. Então, todos nós, irmãos, seja individualmente ou coletivamente, quando falhamos, quando não conseguimos fazer aquilo que o Senhor mandou, e nós não sabemos o porquê, temos que nos ajoelhar e pedir para Ele, Senhor, onde nós falhamos? E Ele vai nos dizer. Irmão, geralmente é porque a nossa fé é pequena.
Mas pode haver outras situações também, né? A partir dessa fé pequena. Então, os discípulos falaram com Jesus em particular. Então, isso é uma bênção, irmãos. Né? Vamos conversar com o Senhor em particular, coletivamente, e Ele vai nos atender. Amém? Brenda, 2 Coríntios 5,16. Agora vamos ver as experiências que eles tiveram com o Cristo glorificado. Que nós também, irmãos, podemos ter. Se nós andarmos com Ele, estarmos com Ele e segui-lo. Assim que nós, daqui por diante, esse pronome nós, inclui eu e você, tá? Todos nós que estamos ali. Você que também em casa aí, também está na sua casa. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Nós não conhecemos Jesus, irmãos, encarnado. Alguns daqueles homens conheceram o Cristo encarnado, o Verbo que se fez carne. Nós não. Nós conhecemos o Senhor Jesus glorificado. Então, antigamente, nós conhecíamos a Cristo apenas de ouvir falar. A gente acreditava em Cristo à nossa maneira. Na nossa cabeça funcionava assim: eu não preciso de igreja. Eu sirvo a Deus aqui na minha casa, eu conheço Deus do meu jeito. Eu conheço Deus, né? Quando a gente pensava assim, irmãos, na verdade a gente conhecia Deus de ouvir falar. Como Jó. Jó conhecia Deus de ouvir falar. Mas depois começou a andar com Ele. Aí, irmãos, a vida muda. A vida muda. Então, hoje nós conhecemos no Espírito o Senhor. E estamos nele, com Ele e andamos com Ele. Com o Cristo glorificado, irmãos, que está sentado à destra do trono de Deus. Aleluias. Então, vamos lá. Eu não vou falar os textos de Atos porque são muitos. Né? Como vocês leram, vocês vão se lembrar. Primeiro, a descida do Espírito Santo. No capítulo 2, a gente encontra lá a descida do Espírito Santo. Então, os discípulos de Jesus que andaram com ele nos dias da sua carne, está escrito lá que eles foram cheios do Espírito Santo. Irmãos, a multidão não foi. Aquela multidão, aquelas milhares de pessoas que iam atrás de Jesus, quando ele estava aqui no mundo, irmãos, não foram cheias do Espírito Santo. Somente aqueles que andaram e estiveram com ele. E seguiram ele nesta terra. Na primeira pregação de Pedro, irmãos, todos aqueles que estavam no cenáculo, né, foram cheios do Espírito Santo. E Pedro, com os 11, ele advertiu todos os que estavam ali em Jerusalém por causa da festa de Pentecostes. Eram os dias, irmãos, da festa de Pentecostes. Jerusalém tinha muito turista de tudo que era lugar. E foi nesse dia que se cumpriu o dia de Pentecostes e o Espírito Santo veio. E a Bíblia diz que todos ali foram cheios do Espírito Santo, né? E os apóstolos saíram dali e Pedro começou a pregar ali na praça, naquele lugar. 3.000 almas, irmãos, se converteram. Hoje, irmãos, para a gente ganhar uma alma, está difícil. Uma alma, agora imagina 3.000.
3.000. Mas quando a gente anda com Jesus, irmãos, quando a gente está com Ele, seguindo Ele, o poder vem sobre a nossa vida, irmãos. Ele disse o seguinte antes de ir para a glória: mas recebereis poder quando vir sobre vós o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo vem, irmãos, é poder sobre a nossa vida. E claro, o Espírito Santo não vai vir mais. Ele já veio, irmãos. Não vai ter mais dia de Pentecostes. O Espírito Santo já veio, irmãos, e ele está na igreja. Ele habita em mim e em você. Aleluias. Então, esse poder que Jesus disse, o Espírito Santo habita em mim e em você. Então, nós temos que nos despertar para fazer a vontade do Senhor e não a nossa. Lá em Atos 5, os apóstolos foram presos de novo. Mas sabe o que aconteceu, irmãos? Um anjo do Senhor foi lá e abriu a cela. Abriu as portas lá do cárcere e conduziu eles para fora. Com a seguinte ordem. Imagine os apóstolos presos. A primeira prisão que nós vimos lá foi de Pedro e João, né? Mas aqui, irmãos, foram os apóstolos. E o anjo foi lá, abriu a porta do cárcere e conduziu eles para fora, mas deu uma ordem para eles. Ide e apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Irmãos, eu não sei se você já viu anjo. Mas, se a gente começar a andar com Jesus, de verdade, caminhar com Ele, estar com Ele, de repente, Ele vai enviar anjos sim para nos ajudar. Agora vamos entender uma coisa, irmãos. Os apóstolos não estavam presos porque eles fizeram algo errado. Porque eles tinham roubado, porque eles tinham matado alguém, porque eles tinham cometido um crime. Não. Porque tem muito crente que vai preso porque faz coisa errada e acha que o anjo do Senhor vai lá soltar ele. Não vai não, pode esperar sentado. Irmãos, o Senhor só mobiliza os seus anjos para aqueles que estão fazendo a obra dele, irmãos. Para aqueles que estão andando com ele. Para aqueles que estão com ele. Para aqueles que têm compromisso com ele. Pensa bem, irmãos, um anjo entrando ali na prisão. Coisa linda. Atos 8, a gente encontra lá a passagem de Filipe e o eunuco. Então, um anjo do Senhor falou com Filipe, irmãos. E Filipe estava ali, irmãos, e veio um anjo. E falou com ele. Irmãos, o Evangelho, a Bíblia, não é conto da carochinha. Não é ficção. Sabe? Não é balela. É verdade, irmãos. Tudo que está escrito aqui, irmãos, é verdade, aconteceu. Um anjo apareceu lá onde Filipe estava e falou com ele, para que ele fosse para o caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Irmãos, quem aqui gostaria de ir para a faixa de Gaza? Ninguém. Porque lá, irmãos, o bicho pega. Mas Filipe foi. Claro que não havia a situação que tem hoje, mas já era complicada aquela região.
E ele foi, né? A Bíblia diz que ele se levantou e foi. Então ele devia estar sentado, né? Ou orando, sei lá, de joelho. A Bíblia diz que ele se levantou e foi. Por esse caminho ele encontrou lá o etíope, o eunuco, o alto oficial da rainha dos etíopes, que voltava para a sua casa assentado num carro. Ele foi adorar em Jerusalém, ele está voltando para a casa dele. Então disse o Espírito Santo a Filipe, irmãos. O Espírito Santo, irmãos. O Espírito do Senhor Jesus falou com Filipe e disse para ele: aproxima-te desse carro e acompanha esse carro. Será que é o Senhor? Acho que é da minha cabeça isso. Irmãos, a gente não tem muita certeza se é o Senhor ou não quando a gente não anda com Ele. Quando a gente começa a andar com o Senhor, quando a gente começa a estar com o Senhor e segui-lo, a voz dele vai ficando cada vez mais clara no nosso espírito. A gente passa a conhecer a cada dia mais, irmãos, a voz do nosso Senhor. Vocês conhecem a história de Samuel? Samuel foi levado lá para junto do sacerdote Eli, criança. E ele não conhecia a voz do Senhor. E o Senhor chamou ele por 3 vezes. E ele pensou que era Eli. Mas Eli, o sacerdote já idoso, percebeu que era o Senhor e ensinou ele: olha, se você ouvir a voz de novo, diga o seguinte: eis-me aqui, Senhor. E ele disse e o Senhor falou com ele. Então muitos crentes hoje, irmãos, não conhecem a voz do Senhor. Porque não andam com Ele. Não estão com Ele. Sim, estão com o Senhor, de vez em quando. Mas esse de vez em quando, irmãos, não pode ter lugar na nossa vida. A gente tem que estar com o Senhor diariamente, continuamente. Tendo esse discernimento, irmãos, que Ele está conosco, andando com a gente. Em todo lugar que a gente for, irmãos. Aleluias. O Espírito Santo falou para Filipe, né? Aproxima-se desse carro e acompanha. Sabe o que Filipe fez, irmãos? A Bíblia diz, ele foi correndo. A Bíblia, correndo Filipe, ele não foi de qualquer jeito, assim, não foi resolver o que ele estava fazendo. Ele saiu correndo, porque o Senhor mandou. E é essa postura, irmãos, que nós temos que ter em relação às coisas do Senhor. Quando o Senhor fala, irmãos, vamos fazer a coisa correndo, pô. É o Senhor que está mandando. Vamos nos despertar e vamos fazer o que o Senhor está mandando. Aleluias. Que mais, Senhor? O eunuco, ele estava lendo uma passagem do profeta Isaías. Aí ele perguntou, mas esse profeta, ele está falando de si mesmo ou de outrem? Aí Filipe, né, foi convidado a subir no carro, né, do eunuco. Devia ser aquele, não sei se era carroça, ou aqueles que o pessoal leva, né, nas costas, não sei. Só sei que Filipe entrou ali e começou a explicar para ele, até chegar em Jesus. Porque, irmãos, se nas pregações que a gente ouve não se falar de Cristo, de salvação, não tem muito valor. Toda pregação, irmãos, da igreja, toda pregação que nós fizermos, o foco tem que ser Cristo e a salvação, e o senhorio dele e a vida dele. Aleluias.
E sabe o que aconteceu, irmãos? Aquele homem se converteu. Filipe começou em Isaías e terminou em Cristo. E aquele homem acreditou. E disse, o que me impede de ser batizado? Aí Filipe perguntou, você é casado? Ou você está amaziado com a sua esposa? Você tem algum pecado ainda? Você bebe, né, ainda? Você fuma? Não. Filipe falou assim, escuta, se você crê de todo o coração, é lícito. Ele disse, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele foi batizado. Nem cursinho ele fez, Alexandre. Onde já se viu, irmão, batizar uma pessoa sem fazer curso para o batismo? Aí quando eles saíram da água, sabe o que o Espírito Santo fez com Filipe? Arrebatou Filipe. Tomou Filipe daquele lugar, não sei como, ele apareceu em outro lugar. E começou a evangelizar. Irmãos, todas essas experiências é para a igreja. É para nós. É verdade, irmãos, que nós não vamos, de repente, passar por essas mesmas experiências. Mas Deus tem experiências para nós. Nesse nível aqui. Sabe? Neste nível, irmãos. Vamos ver agora a conversão de Pedro. Paulo estava indo para Damasco para prender os que eram discípulos de Jesus. Subitamente uma luz brilhou ali, ao redor dele, e caindo por terra, ele ouviu uma voz. Você já ouviu a voz do Senhor, audível? Eu já. Ouvi várias vezes, mas vou dizer uma só para os irmãos. Eu e a Ângela servíamos ao Senhor lá em São Paulo e nós precisávamos vender um carro que nós tínhamos. Um Opala, bem bonito, novinho, lembra-me? Mas a gente precisou vender. Aí o que eu fiz? Lavei o carro e domingo de manhã, Alexandre, eu ia lá para o Anhembi para vender lá naquela feirinha. Aí depois que eu limpei o carro, irmãos, e trabalhando na obra do Senhor. Era de segunda a segunda, né, bem? Era pauleira. Era trabalho na empresa, era professora, e a gente servindo o Senhor lá na Vila Prudente. Aí eu pus o carro na garagem, quando eu fui dar partida, não pegava. Quebrou o carro, irmãos. Falei, Senhor, e agora? Aí fui tomar banho. Aí estou tomando banho e o Espírito Santo falou comigo, irmãos. Eu ouvi a voz do Senhor. Ele disse, você não precisa ir amanhã lá. Eu vou mandar o comprador na sua porta. Falei, Senhor, eu levei até um susto, eu olhei assim ao redor, irmãos. Mas, irmãos, o Senhor não... Presta atenção, o Senhor não fala no ouvido. A gente fala uma voz audível, né? Mas o Senhor não fala no nosso ouvido, Ele fala no nosso espírito. Não sei como que é, mas a gente ouve. É lá no nosso íntimo. Aí eu compartilhei com a Ângela, né? Aí a gente ficou esperando o comprador, pela fé. E não é que ele bateu, irmãos? Não é que ele bateu? A pessoa que me vendeu o carro comprou de volta. E eu falei, ele era mecânico, eu falei, ele chamava seu Francisco, ô seu Francisco, o carro quebrou. Ele falou, não tem problema. Quanto você está pedindo? O que aconteceu? Ele viu lá, era coisa... Aí eu vendi o carro para ele, nem precisou ir na Anhembi, irmãos. Então é isso, irmão, se nós estamos servindo ao Senhor, Ele vai nos ajudar. Nas mínimas e nas máximas coisas.
Então Paulo, irmãos, na estrada de Damasco, ele ouviu uma voz que dizia para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então, Saulo, ele estava perseguindo os discípulos de Jesus. Mas quem persegue os discípulos de Jesus, persegue o próprio Cristo. Na verdade, ele estava perseguindo Jesus. Quem persegue a igreja hoje, irmãos, está perseguindo Jesus. Saulo, aliás, perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Aleluia. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. E ele levantou-se, né? Ficou cego por causa da luz. E ele foi guiado pela mão daqueles que estavam com ele até a cidade de Damasco. Aí o que o Senhor fez, irmãos? Lá na cidade havia um discípulo chamado Ananias. É tanta folha, irmãos, que eu estou me perdido aqui. Peraí. É aqui? É. Então, numa visão, o Senhor falou com Ananias. E ordenou ele a fazer algo. Dispõe-te e vai na rua direita. Na rua que se chama direita. Jesus, irmão, deu endereço para o discípulo. Dispõe-te e vai na rua chamada direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso. Pois ele está orando e viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. E ele obedeceu, entrou ali na casa onde estava Saulo, impôs as mãos, ele recuperou a vista, foi batizado nas águas e foi batizado no Espírito Santo. Olha que bênção, irmãos. Eu quero isso para a minha vida, irmãos. E eu quero que você também tenha. Eu quero passar por essas experiências individuais que eles passaram, mas também quero passar junto com vocês, como igreja. Essas experiências maravilhosas que eles tiveram, né, com o Senhor, com o Espírito Santo, com o anjo. Oh, que bênção, né? Atos 10, irmãos. Tem aquela passagem que Pedro teve uma visão. Pedro estava num terraço de uma casa, esperando o pessoal lá fazer comida para ele. Provavelmente ele estava assentado ou ajoelhado. E enquanto ele estava lá, o Senhor disse para ele: levanta-te. E ele levantou. Não sei se estava assentado ou de joelho. Eu acho que ele estava de joelho orando, irmãos. Ele se levantou, né? E o Senhor disse para ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Então os irmãos conhecem, né? Desceu um lençol com vários animais imundos, que pela lei era proibido os judeus comerem. E Deus mandou ele comer. E ele disse: não vou comer coisa imunda, Senhor. Aí Jesus disse para ele: ao que Deus purificou, não consideres comum. Então a Bíblia diz, irmãos, que lá no terraço ele teve um êxtase, ele teve uma visão. E o Senhor falou com ele e deu esta visão. E tudo aconteceu, irmãos, exatamente como o Senhor disse. Eis que virão alguns homens aí, eu estou enviando. E os homens que o Senhor enviou, irmãos, nem crente eram. Porque o anjo do Senhor também apareceu para Cornélio. E Cornélio não era nem crente. Mas, irmãos, Deus, quando quer fazer, Ele faz. Quando Ele encontra no nosso coração, irmãos, disposição e fé, Ele faz, irmãos. Ele move as águas, Ele movimenta. E nós temos que crer nessas coisas.
Em Atos 12, Herodes perseguia, e lá em Atos 12, Herodes persegue a Tiago e Pedro. Né? E Pedro foi livre da prisão, porque Herodes mandou matar Tiago, filho de João, irmão de João. Tiago e João eram irmãos. E Herodes prendeu Tiago e Pedro e mandou matar Tiago. E Pedro ele lançou no cárcere. Né? Mas um anjo do Senhor, irmãos, foi lá, despertou Pedro e disse-lhe para que seguisse ele. Pedro seguiu o anjo e foi livre da prisão. Que bênção, irmãos. Olha o anjo de novo aí. Lá em Atos 13, o Espírito Santo disse o seguinte na igreja em Antioquia: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. O Espírito Santo fala, irmãos. Fala no nosso espírito, no nosso íntimo. E ele falou lá na igreja de Antioquia: separai-me agora esses homens, Barnabé e Saulo, para a obra, para o chamado que eu tenho para a vida deles. Então eles impuseram as mãos, sobre eles e os despediram. E o Espírito Santo enviou esses homens. A Bíblia diz que quem enviou eles foi o Espírito Santo através da igreja. Por isso que essa questão de envio, irmãos, é importante. Ninguém se envia. Quem envia é o Espírito Santo através da igreja onde a pessoa está. Glória a Deus. Já está quase terminando, viu, irmãos? Fica tranquilo que... É tarde, né? Tudo bem. Irmãos, lá em Atos 15 aconteceu uma controvérsia sobre a circuncisão dos gentios. Porque os gentios, eles estavam se convertendo. E os judeus queriam que eles cumprissem a lei de Moisés para ser salvo e ser circuncidado. E aí eles fizeram um conselho lá, né? E sabe quem era o presidente do presbitério lá, irmãos? O Espírito Santo. O presidente, irmãos, de qualquer presbitério de ministério é o Espírito Santo, viu? Olha, o nosso presidente é o Espírito Santo. Viu, Ramos? Cadê o Ramos? Está lá fora. É o Espírito Santo. Né? E eles se reuniram, e o Espírito Santo e eles chegaram a uma decisão, escreveram uma carta para a igreja de Antioquia, o que eles tinham que fazer. E olha olha uma frase que está nesta carta. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor maior encargo além destas coisas essenciais. Então, irmão, se o Espírito Santo, se o Senhor Jesus não faz parte da comunidade, não está com a gente, não há realidade. Você se lembra o nome do Senhor lá em Isaías? Emanuel. Não é Manuel. Alguns pensam que é Manuel, não é. É Emanuel. Deus conosco, Ele está conosco. Ele está no nosso meio, Ele anda com a gente. Aleluias. Então vocês percebem o Espírito Santo, irmãos, ele era o principal ali na igreja. E tem que ser, irmãos. O Senhor falou com Paulo em Atos 18. Olha só, teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. O Senhor falou com ele. E o Senhor quer falar com a gente, irmãos.
Nós estamos juntos aqui. Daqui a pouco a gente vai sair. E de repente vamos passar por situações. E o Senhor ali quer falar com a gente. Mas para nós ouvirmos a voz do Senhor, precisamos estar sensíveis à voz dEle. Precisamos conhecer a voz dEle. E para conhecer e estar sensível, precisa andar com Ele, precisa estar com Ele, precisa segui-lo, irmão. O Senhor, certa vez, Ele se pôs do lado de Paulo, irmãos. Você já passou por uma situação terrível? Parece que todo mundo te abandonou? Parece que você está sozinho no mundo com seus problemas. Então, Paulo, ele estava no cárcere. Sabe por quê? Aliás, no cárcere não. O comandante mandou os guardas guardarem ele numa fortaleza. Porque os judeus queriam despedaçar ele. Pensa só, irmãos. Um monte de judeus querendo pegar Paulo para espedaçar ele. Pelas coisas que ele havia falado. E sabe o que ele havia falado? O Evangelho. Mas o Senhor, lá na fortaleza, se colocou do lado dele e disse: coragem. Coragem. Pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Já pensou, irmão, que privilégio o Senhor se colocar do teu lado e falar: coragem, servo. Fica firme. Eu sou contigo. Aleluias. Um anjo do Senhor, um anjo de Deus, estava com Paulo no navio que levava ele para Roma. Ele ia ser preso. Ia ser julgado por César. O anjo falou com ele lá no navio. Olha que bênção. Tem gente que adora anjo. Tem gente que adora o sol, a lua, as estrelas. Tem gente que adora homem. Mas toda vez que alguém tentou se ajoelhar diante do anjo, o anjo disse: levanta, adore a Deus. Somente Deus, irmãos, pode ser adorado. Então o navio, irmãos, ele estava passando uma dificuldade ali naquele mar. E Paulo disse ali para a tripulação: porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, está escrito isso lá. Um anjo de Deus, do Deus de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo. No meio daquela situação terrível, irmãos. O navio para virar, como é que fala o navio que vira? Naufragar, E naufragou mesmo. Então eles naquela situação, o anjo do Senhor foi lá e falou com Paulo e disse: não temas, Paulo. É preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quanto navegam contigo. O navio naufragou, ninguém morreu. E eles foram parar numa ilha chamada Malta. E o pessoal da ilha recebeu bem eles. Fizeram uma fogueira, porque estava frio, era noite, sei lá. Fizeram uma fogueira para eles se esquentarem. A fogueira começou a apagar e Paulo foi pegar uns gravetos lá. Quando ele pegou o graveto, tinha uma víbora venenosa. E mordeu ele na mão. Como ele andava com Jesus, e estava sempre com Jesus, e seguia Jesus,
Ele chacoalhou assim, ó, e jogou a cobra fora. Nem sei se jogou na fogueira, não sei. O pessoal da ilha, ixi, olha a justiça de Deus, né? O camarada escapou de um naufrágio, de uma situação terrível. Olha a justiça de Deus. Vem aqui em terra firme. Vai morrer. Aí 1 hora, 2, 3. E o homem lá. Todos na ilha pensaram que ele ia morrer. Aí, irmãos, quando eu estava escrevendo esse versículo, né? Essa história aqui, eu me lembrei de Marcos 16. Jesus disse o seguinte: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Os sinais, irmãos, eles acompanham aqueles que creem. Agora, quem não crê, anda atrás de sinais. É diferente. Quem não crê, irmãos, fica correndo atrás da bênção. Onde a bênção está, a pessoa vai atrás. E não alcança a verdadeira bênção. Na vida daqueles que creem, a bênção corre atrás. Então, esses sinais seguirão aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Então, Paulo, irmãos, ele não foi imprudente. Bom, já que está escrito que eu posso pegar em serpente, traz as víboras aí. Eu vou pegar. Não é isso. A situação, mas de repente vai aparecer. Vai ser um acidente e Deus vai te livrar. De repente, você pode tomar algo, comer algo envenenado sem saber. E Deus vai te livrar. Isto é, se você crer, se você andar com Ele, se você estiver com Ele e seguir a Ele. Porque muitas pessoas, irmãos, querem a bênção, mas não querem o abençoador. Muitas pessoas querem tudo de Deus, mas não querem fazer nada para Deus. São os crentes. Ainda bem que não tem nenhum aqui assim, com esse nome. São crentes mauricinhos e patricinhas. Sabe a patricinha, que é tudo que o pai faz tudo, o Mauricinho, né? Só anda atrás do dinheiro, né? De tudo aquilo que o pai pode dar para eles. Ninguém quer trabalhar, ninguém quer ajudar o pai na empresa, né, Alexandre? De repente o pai é rico, tem uma baita empresa, o Mauricinho e a Patricinha não quer saber, eles querem curtir a vida. Ô pai, cadê a mesada desse mês? E tem muito crente, irmãos, que é assim. Só quer a mesada do Senhor. Só quer aquilo que o Senhor pode dar. E não quer se envolver com a obra do Senhor, não quer pagar o preço que tem que pagar. E um dos preços, irmãos, é a renúncia total da nossa vida para servir a Deus. Só que esses homens, eles eram servos e discípulos verdadeiros. Eles foram treinados por Jesus. Quando eles se converteram, irmãos, não pensa que eles eram o bambambam. Eles eram homens iguais a nós, cheios de pecado, de defeito, egoístas, orgulhosos, soberbos, cheios de justiça própria, mas se renderam ao senhorio do Senhor. E tudo aquilo que eles achavam que eram, eles consideraram esterco na vida deles, para receber a Cristo e viver para Ele. Então, amados, eu creio que tudo que o Senhor tem nos falado e ensinado até aqui
é para que a gente alcance esse nível de relacionamento com Ele e com os outros. Não apenas individualmente, muito mais, eu creio, irmãos, corporalmente. Porque Deus faz a obra dele nesta terra através da igreja. Ele não faz apenas através de alguns ungidãos do Senhor. Sabe, aquelas sumidades espirituais, não. Ele faz aqui na terra a obra dele através da igreja. E eu creio que tudo que ele tem nos ensinado e falado até aqui, irmãos, é para que a gente alcance este nível de relacionamento com ele. Esses exemplos aqui, de vida verdadeira com o Senhor, vida de Cristo em nós, senhorio de Cristo em nós, andando todos os dias com o Senhor, estando com Ele, seguindo a Ele, ouvindo a sua voz, obedecendo a sua palavra. Você pode ler a Bíblia, irmãos. Todos aqueles homens e mulheres que viram a glória de Deus e a manifestação do poder de Deus foram aqueles que ouviram o que Ele falou e obedeceu. Foram esses, irmãos, que viram. Aqueles que pediram sinal, Jesus disse, nenhum sinal vos será dado, senão o de Jonas. Então, para vocês não. E para encerrar, irmãos, o Senhor quer que a gente também leia e medite em Hebreus 12, 1 e 2. Coloca, por favor, Brenda, Hebreus 12, 1 e 2. Irmãos, olha, presta atenção. Para a gente servir a Deus e cumprir o nosso chamado, a gente tem que se livrar das coisas que nos atrapalham de fazer isso. Irmãos, é simples assim. Eu tenho que me livrar de tudo aquilo, de todas as coisas que me impedem de cumprir o chamado que Deus tem para a minha vida. Porque se eu não fizer isso, eu não vou conseguir cumprir o chamado de Deus. E também daqueles pecados, irmãos, que insistem em nos rodear e nos assediar. Porque o diabo é sujo, irmãos. A Bíblia diz que nós não podemos ignorar os seus desígnios. O diabo, de repente, ele percebe uma fraqueza minha, sua. E ele envia lá um mensageiro dele. Então pode ver, vira e mexe, tem pecados que nos assediam, que tentam nos rodear. Sempre os mesmos. E a gente tem que tomar cuidado e se livrar dessas coisas e sair correndo, irmãos. Então olha o que está escrito em Hebreus 12, 1, 2. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos, ou seja, livrando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Nós temos que fazer isso, irmãos, nos livrar dessas coisas que nos impedem de fazer a obra de Deus e todo o peso desses pecados que nos assedia, para que a gente corra com perseverança a carreira que nos está proposta. Irmãos do Senhor, nesse texto, ele não fala para a gente andar no chamado, é correndo, porque é urgente. Tem muita gente indo para o inferno. Então a obra de Deus, irmãos, ela é urgente. Então corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, ou seja, cumprir o nosso chamado. Fazendo o quê? Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. É para ele, irmãos, que eu tenho que olhar. Aqueles homens, Pedro, Tiago, João, os demais apóstolos, lá nos evangelhos, eles olhavam para o Jesus humano. Hoje, irmãos, pela fé nós olhamos para o Cristo glorificado.
E todo o tempo, irmãos, que nós estivermos olhando para Ele no Espírito, nós estaremos seguros. Porque as coisas que nos rodeiam não vão nos atingir, porque nós estamos fitos com os nossos olhos nele. Então, vamos nos livrar, irmão, de tudo aquilo que atrapalha a gente de servir a Deus de verdade. Sabe? Tem crente, irmãos, que qualquer coisinha já para, já desiste. Já não vai, já não comparece. Não é assim, irmãos. Quando ele diz aqui, corramos com perseverança, sabe o que é perseverança, irmãos? É ir até o fim. Quem não for até o fim, não foi perseverante. Pode faltar 1 centímetro, irmãos, para chegar no fim. Se você não chegar, você não foi perseverante. Porque a perseverança, irmãos, ela vai até o fim, ela tem ação completa. Mas pastor, nossa, olha o tanto que eu andei, só faltou um pedacinho. Pois é, aí você caiu. Porque não perseverou. A perseverança, ela vai até o fim. Amém, amados? Então, irmãos, que estar com Cristo, estar nele e andar com ele, seja realmente o nosso viver diário. 24 horas por dia. Amém? Vocês recebem essa palavra? Amém. Então vamos ficar em pé. Aleluias. Conseguimos, Senhor. Glória a Deus. Tem bastante coisa para compartilhar na célula. Aleluias. Deixa eu dar um avisinho para os irmãos, baseado nisso que o Senhor está falando, né? Que Ele está nos disciplinando, nos discipulando. Você que faz parte da célula, que participa da célula, quando você não for, avisa o teu líder com antecedência. Não liga em cima da hora, faltando de repente meia hora. Não, avisa antes para ele se programar. E você que serve o Senhor aqui na igreja, seja no ministério de louvor, infantil, na juventude, você que é obreiro da casa do Senhor, se por um acaso você não vier no dia que você for escalado para fazer algum tipo de trabalho, avise o teu líder, para que ele não seja pego de surpresa. Sabe? Quando nós fazemos isso, irmãos, nós estamos honrando a Deus na vida do nosso líder. Amém? De repente acontecem situações mesmo, mas que a gente faça isso honrando os nossos líderes. Amém, irmãos? Feche os teus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, no nome santo e precioso de Jesus, nós oramos a Ti nesta hora. E Senhor, queremos iniciar esta oração com ações de graças, te agradecendo por tudo que o Senhor até aqui já fez por nós, por tudo aquilo que o Senhor está fazendo e por todas as Tuas promessas nas nossas vidas, no nosso ministério, Senhor. Senhor, nós queremos Te agradecer por tudo aquilo que o Senhor nos ensinou nesta noite, por tudo aquilo que o Teu Espírito Santo ministrou nos nossos corações. Senhor, confessamos diante da Tua presença que temos falhado, Senhor, em tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado, Pai. Temos falhado de várias formas. E que o Senhor nos perdoe, Pai. E continua nos ensinando. A Tua palavra diz, Jesus, Tu mesmo disseste, Jesus, que sem Ti nós não podemos fazer nada. Então nos ajuda, Senhor. Nós queremos, Senhor, vivenciar
e ter experiências com o Senhor glorificado, com teu Espírito, Senhor, até com os teus anjos, como os teus filhos lá no passado tiveram, Senhor. Nós sabemos que nós vamos passar por dificuldades ao realizar a tua obra, mas nós temos a certeza de que o Senhor está conosco, a cada dia, a cada momento, nos ajudando, nos orientando, nos dizendo como devemos nos portar, o que devemos fazer. E nós te agradecemos, papai, do fundo do nosso coração, por tudo que o Senhor nos ensinou nesta noite. E queremos, a partir de hoje, Senhor, estar mais contigo, andar com o Senhor, aleluias, caminhar lado a lado com o Senhor, na certeza de que o Senhor está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que o Senhor abençoe cada um dos meus irmãos que aqui estão, suas famílias, o trabalho dos teus servos. Que o Senhor estenda as tuas mãos sobre a vida deles. E que toda sorte de bênçãos, Pai, alcance o lar deles, a família, o trabalho, o ministério, Senhor. Se porventura há entre nós alguém que está doente, enfermo, que seja curado, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos te agradecer por tudo, Pai. A ti, Senhor, o nosso louvor, a nossa oração, a nossa eterna gratidão. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Se Deus é por nós, ninguém será.